E disse Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Fique agora com a palavra fraterna do conferencista espírita Lute, conversando com você. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, jovens, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amores, que nos abençoe Jesus, o amigo divino de nossas vidas, o príncipe da paz. Se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele produz bons frutos. Palavras que foram ditas, proferidas, analisadas por Jesus e anotadas pelo apóstolo João Evangelista, capítulo 12, versículo 24 do Novo Testamento. Allan Kardec, pseudônimo do emérito professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, discípulo ímpar do notável pedagogo francês Jean-Henrique Pestalozzi e ínclito e o insigne codificador da doutrina espírita, deu-nos duas definições. A primeira: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, lutando contra as suas más tendências e as suas más inclinações. Em uma obra magistral, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu-nos a segunda definição: o homem de bem é bom, é nobre, é indulgente, ele faz a sua vida a caridade, não guarda mágoas, não guarda ressentimentos e possui as características que tipificam as pessoas de bem. Através do estuar destes séculos vividos na Terra, nós tivemos pessoas e personalidades que se tornaram célebres na arte, na cultura, na área do pensamento filosófico, na área das conquistas científicas, mas também na área tecnológica, na área da sementeira do amor à religião. Essas definições moral de um dos maiores apóstolos que já pôde chegar na Terra, Francisco Cândido Xavier, também conhecido como Chico. Ele naturalmente começaria sua existência na Terra no dia 2 de abril do ano de 1910, vindo de estrelas distantes para trazer consolo e novas informações para o homem que se encontra ergastulado neste corpo. E aqui, ele pôde encerrar a sua existência no dia 30 de junho do ano de 2002, retornando às estrelas dos céus para lá embelezar este zimbório de espiritualidade à nossa volta. Chico, ele foi um homem bom, ele teve uma missão de ordem espiritual na Terra, de poder consolar as criaturas humanas. Ele teve aquela missão de poder trazer informações daqueles que faziam a grande viagem para o outro lado da vida, atravessando as neblinas de sombra que envolvem o mundo físico do mundo espiritual. Ele pôde trazer as palavras daquelas pessoas que viajavam na barca de Caronte, o mitológico grego, nas águas do rio Estige da vida. Diz a mitologia que Caronte, ele possuía uma barca e sobre as águas do rio Estige, ele buscava as pessoas que morriam, que passavam para o outro lado da vida, levando-as até a outra margem da vida, céu ou mesmo inferno. Caronte, ele pedia sempre que as pessoas que viajavam, que levassem uma moeda entre os dentes. E a tabela de preços era muito variada e peculiar. Rico pagava viagem com moeda de ouro,
A classe média pagava com moeda de prata, pobre com moedas de bronze e miseráveis moeda nenhuma, porque a pessoa já era infeliz. E Caronte, desde os primeiros momentos da civilização do homem, ele aguarda em outro lado da vida todas aquelas pessoas que fazem a grande viagem para o além, levando as pessoas para o céu, para o meio-céu, para o inferno, para o meio-inferno, para o purgatório. Chico Xavier foi esta alma de escola, ele que pôde trazer a informação, consolo e palavras de todos esses que faziam essa grande viagem para o outro lado da vida. Ele pôde fazer 437 livros em sua lavra mediúnica, escritos em 16 idiomas e vários dialetos. Dialetos são idiomas que ainda não são idiomas. Ele pôde vender 80 milhões de livros, o maior vendedor de livros da América Latina, e nunca reclamou nenhum centavo dessas obras que foram vendidas na terra, porque foram revertidas para instituições de caridade. Ele pôde fazer 40 mil mensagens mediúnicas, que foram pérolas brilhantes, para fazer um colar de luz na noite das agonias, dos sofrimentos e dos desesperos humanos. Repórter da espiritualidade, por ele desfilaram-se mais de 600 poetas, trovadores, pais, que no plano espiritual conseguiram reatar o diálogo com seus filhos que se encontravam encarnados na terra. Pessoas que em um momento de reflexão, de confusão, de problemas de ordem psicológica ou mesmo sentimental, utilizaram o trampolim do suicídio e, chegando ao outro lado da vida, eles voltavam para dizer que a maior decepção que eles tiveram é que, tentando exterminar o corpo, não conseguiram exterminar a própria vida. Chegaram no outro lado da vida com os problemas muito maiores daqueles que tinham quando estavam no corpo. Lá nós podemos ver doentes que voltavam para agradecer a assistência que tiveram, pessoas que voltaram para agradecer toda a alegria que puderam sentir na presença de outras pessoas. Mas no dia 30 de junho do ano de 2002, ali estava, como já foi referido e mencionado por nós, Francisco Cândido Xavier. Ele dizia que gostaria de partir da terra em um dia de grande alegria no mundo. E às 19h30 foi o final do pentacampeonato de futebol, onde o Brasil lograria a sua vitória. A bomba cardíaca de Chico apresentou deficiências, falhas. Ele então olha para o seu cardiologista e lhe pergunta: o Brasil ganhou a Copa? E o cardiologista naquele instante lhe responde: sim, Chico, sorrindo. O Brasil é o pentacampeão do mundo. Chico sorriu naquele instante. Ele se lembrou de Jesus. Ele fez uma prece a Jesus de gratidão pelos 92 anos que se encontrou envergado neste escafandro de carne, neste corpo que todos nós temos. Virou-se para um lado e partiu. Ele pôde romper as algemas de cristal que envolve o espírito neste corpo físico durante um período e pôde singrar nessa grande viagem para o infinito que já o estava aguardando. No Centro Espírita Casa da Prece em Uberaba, ali estava o corpo de Chico em velório para exposição pública. E lá, a espiritualidade superior fez uma luz de um azul resplandecente que ligava o centro espírita aos céus, as mais altas camadas elevadas. Ali foi constituída uma estrada
por vias ectoplásmicas, onde estrelas do mundo espiritual, espíritos luminíferos, passavam para buscar a Francisco Cândido Xavier. Naquele instante, Francisco, ele não estava totalmente desligado do corpo, porque como era da sua vontade, que o seu corpo fosse velado durante 48 horas. E aquele corpo, ele tinha que continuar ligado a este fluido cósmico que é a vida, para receber os suplementos de princípio vital, para não deformar a face e nem tampouco acelerar o processo de cadaverização do corpo. E lá estava Chico. A cena era uma das cenas mais fascinantes e belas de se ver. Pessoas que chegavam. Foram feitos 5 quilômetros de uma luz amarelo brilhante, oriunda dos sentimentos de gratidão e prece a Francisco Cândido Xavier. Luzes amarelo brilhantes que se intercambiavam com o azul resplandecente e faziam luzes fosforescentes, feéricas, que conseguiam reunir a milhares de espíritos das nossas redondezas. Chico dormia naquele instante, nas mãos de Cidália, sua segunda mãe, porque a primeira mãe, Maria João de Deus, já estava reencarnada na Terra. Era uma jovem e o seu pai, João Cândido Xavier, estava acabando de ser reencarnado naquele instante, porque o espírito reencarnante, ele leva entre 15 dias e 30 dias para se fazer a ligação espiritual com o corpo. Se ele ausentar-se do corpo neste hábil período, ele corre o risco de perder até mesmo a sua própria existência. E naquele instante foram chegando espíritos de todos os naipes evolutivos, espíritos de todas as classes espirituais, espíritos luminíferos, espíritos que traziam flâmulas, que traziam placas luminosas com os dizeres de homenagem a Chico, esse grande guerreiro da fé, este grande soldado do bem, esse grande trabalhador das causas da criatura humana na Terra. E foram chegando os mentores espirituais que colaboraram com Chico em a série André Luiz, Aniceto, Eusébio, Aulos, Alexandre, dentre outros. E foram chegando as novas luzes. Chegou Meimei, chegou Sheila, Eurípides Barçanufo, chegou Batuíra, chegou Leon Denis, este notável filósofo francês que pôde fazer uma conferência das mais brilhantes naquele instante. Chegou Dr. Bezerra de Menezes, na fulgurância da sua luz, aqueles olhos azuis de bondade. Ele olhava para todas as pessoas. E ainda Emmanuel, o responsável direto pela mediunidade de Chico. Ali estava Emmanuel para dirigir aquele conclave espiritual a mandado de Ismael. Ismael é o espírito que hoje dirige a terra sobre as ordens auspiciosas de Jesus. E lá estavam todos eles. Chegou ainda mais 2 espíritos luminosos, Veneranda, que é um espírito que aparece em o livro Nosso Lar. Meus queridos, meus amados, em 1945, Veneranda, ela já possuía 1 milhão de horas de serviços prestados a Jesus, com a diferença que o fuso horário da Terra é diferente do fuso horário dos céus. 1 milhão de almas de serviços feitos ao bem, a Jesus. E junto com ela, chega ainda Celina, uma jovem de pouco mais de 20 anos de idade, a mensageira de Maria Santíssima. Veneranda, ela pairava no ar, não tocava o solo, características de espíritos elevados. Ela eleva o seu pensamento a Jesus. A sua presença já parecia ser um sol naquela noite. Ela fez então uma prece a Jesus,
aquelas palavras alcandoradas de sentimentos de amor, aqueles sentimentos de vibrações de carinho para com todas as pessoas presentes, mimetizavam a todos que não haviam visto, sentido ou observado uma luz igual naquele momento. Depois da prece, veneranda aproxima-se de Cidália, pegou Chico naquele instante, beijou-lhe a fronte e ambas, veneranda e Celina, puderam partir para a Estrela de Magalhães, onde ali Chico se encontrava. Diz-nos o espírito Joana de Ângeles, minha mentora espiritual, que Jesus sairia das suas epopeias resplandecentes para receber a Chico nas altas camadas mais evoluídas e lá oferecer-lhe um repouso da sua larga faina de serviço junto aos homens na terra. Após o velório, aconteceu uma coisa inédita, poderíamos dizer quase estranha. Milhares de espíritos das trevas, milhares de espíritos das sombras, eles viram aquela luz fulgente e refulgente naquele instante. Eles puderam ver coisas que antes não viam. E eles todos se reuniram, chegaram próximo ao Dr. Bezerra de Menezes e lhe disseram: Dr. Bezerra, pelo amor de Deus, acabamos de constatar que o crime não compensa. Aqui hoje nós vimos uma luz. É esta luz que nós buscamos há vários séculos. Permita que possamos nós amar, para que possamos assim também ser amados, como foi este apóstolo. Permita que possamos corrigir as nossas vidas que se encontram em erro. E Dr. Bezerra de Menezes, com a bondade que lhe era peculiar, ele sintoniza a sua mente poderosa a essas inteligências extracorpóreas, aos seus próprios mentores. Em átomos de segundos, ali estava todo um exército de espíritos luminíferos para recolher a todos estes espíritos das sombras, de acordo com as suas necessidades, de acordo com seus méritos, de acordo com as suas aptidões, de acordo com as suas idiosincrasias, tendências e aptidões de cada povo, de cada pessoa e de cada país. E todos eles foram socorridos, recambiados de acordo com seus mundos correspondentes às suas necessidades do coração e mesmo da sua alma. Por isso que Jesus disse: se um grão de bons frutos, se um grão de trigo, Francisco Cândido Xavier, cair na terra, morrer, e não morrer, porque a vida é uma só, ela fragmenta-se em várias existências, e não morrer, produz bons frutos, consegue converter pessoas. Mesmo depois de morto, Chico Xavier pôde converter a centenas de milhares de espíritos presentes naquele instante. Sejamos nós este trigo de Deus, para servirmos nós de exemplos, procurando sempre a dignidade moral, a nobreza dos bons sentimentos, a dignificação como seres humanos, o amor e o perdão como luz para acender os nossos passos em viagem na terra. Alguns dias atrás, eu estava fazendo uma conferência na cidade de Pedro Leopoldo. Nós falamos lá durante 1h30. E na hora que eu estava naqueles meus arroubos de inspiração, vocês já viram como é que é? Eu mudo a face, é uma maravilha. Eu faço um apelo comovedor no ar. A minha voz se modifica, ora ela fica uma entonação muito grave, muito aguda. Eu choro, é uma maravilha. O meu português se torna um português correto, escorreito. E quando eu falava, eu senti a presença de Chico Xavier atrás de mim. E falei para o público. Estávamos presentes, eu e Dr. Francisco, que pode confirmar essa história. Acabamos a palestra, eis que chegou um médium que é vidente e me disse: Lute, Chico estava atrás de você, porque eu o vi. Foi um dos momentos grandiosos na minha vida. Eu gostaria de relatar um caso, rapidamente. Não é autobiografia, é uma análise mediúnica de um fato que aconteceu comigo.
Não é produto de pesquisas, não é alguém que me contou. Foi um fato que eu mesmo pude sentir. Alguns dias atrás, eu quero dizer antes da minha insignificância como pessoa, da minha indigência moral de virtudes e da falta de amor que ainda existe no meu coração. Eu não tenho privilégio nenhum. É simplesmente uma análise. Eu cheguei na minha casa, eu estava muito cansado e de repente, quando eu fui dormir-me, eu me vi saindo do corpo. Eu pude ver o meu corpo na cama. Saí. Quando eu chego à porta da minha casa, lá tinha um espírito. E esse espírito então me disse: Lute, tem uma pessoa que deseja falar com você. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com os convites que me são feitos, porque vai que este me leva a algum lugar e depois como é que eu faço para me sair de lá? Mas ele mostrava-se com uma fisionomia doce, amiga, generosa, palavras muito bem ordenadas, um sentimento de equilíbrio nos olhos. Então eu entreguei-me em totum naquele instante. Meus amigos, eu senti que eu estava volitando. A parapsicologia chama-se levitação. Vamos buscar como volitação, como Allan Kardec disse. Eu estava volitando naquele instante. Eu senti a pressão do ar, 10 toneladas em cima de nossas costas neste momento. E lá, eu cheguei numa cidade luminosa naquele momento. Era uma cidade imensa, onde ali eu não pude abarcar, onde começava a instituição que eu estava adentrando e onde que ela terminava. Cheguei, era uma instituição toda iluminada. Um lustre no meio da sala, um lustre imenso, muito alto. O pé de coluna aqui da TV Candidez deve dar mais ou menos 2,20 metros por aí. O pé de coluna dessa instituição tinha mais ou menos 30 metros. E lá, o espírito então me disse: Lute, suba a escada, bata na porta e entre. E assim eu o fiz. Quando eu subi a escada, bati na porta, quando eu abro, lá estava Francisco Cândido Xavier. Olhou-me e eu tremi até nas bases, né? Imagine vocês, essa coisa perto de Francisco Cândido Xavier. E eu fiquei muito sensibilizado, muito emocionado. Ele chamou-me de meu filho, beijou minha face, falou de nosso programa, da repercussão positiva que está tendo em nossa região, da repercussão que está tendo no chamado umbral, que em breve falaremos, e também na espiritualidade. E ele abraçou-me. Eu fiquei durante 15 dias com o fluido de Chico Xavier no meu corpo. Alegria, felicidade, uma paz interior, paz, alegria e felicidade que não são de costume eu sentir por causa das dificuldades que atravessamos. Voltei ao corpo, sentindo aquele clima de alegria, de leveza. Fiquei assim durante 15 dias e tentei retornar àquele lugar. Meus amigos, fiz invocação, chamei tudo quanto era santo naquele momento, pois vocês acreditam que eu não consegui voltar para onde eu estava? Aí eu pude ver que o telefone do mundo espiritual só toca de lá para cá. Que Jesus vos ilumine, vos abençoe. Que Maria Santíssima esteja sempre em vossos pensamentos, em vossos corações. E que os céus se façam presentes em cambiantes de esperança, de fé em vossas vidas. É Lute conversando com você. Muito obrigado. Obrigado por essa assistência, obrigado naturalmente por essa audiência fantástica que é o programa Lute conversando com você. Muita paz. Lute conversando com você. E disse Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Fique agora com a palavra fraterna do conferencista espírita Lute, conversando com você. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, jovens, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amores, que nos abençoe Jesus, o amigo divino de nossas vidas, o príncipe da paz.
Jesus tem sido este grande amigo incomparável de nossas vidas. Essa notícia auspiciosa que o estuar dos séculos vividos na Terra, todos nós temos buscado como anseio para as nossas existências. Mas quem é Jesus? Perguntam os neófitos, os céticos, os materialistas e principalmente os religiosos neste momento. Quem é Jesus? Que força poderosa é essa que consegue tocar as almas humanas, sensibilizar corações, fazer que o homem odierno possa encontrar um sentido existencial em suas vidas? Em o ano de 1863, a França, ela ufanava-se com jactância em ser a capital da inteligência no mundo. No século 17, 18 e 19, ali estavam reencarnados vários sábios da antiga Grécia que fizeram nascer o renascentismo, a maior proposta cultural, filosófica, psicológica e de consequências morais para o homem que hoje busca as estrelas e principalmente a colheita de afetividade nos tabernáculos sublimes do coração. E um dos intelectuais da época, filósofo e também filólogo, Ernesto Renan, ele odiava a mensagem de Jesus. Ele havia feito uma obra onde ele atacava por todos os flancos as passagens, palavras e exemplos daquele que um dia pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ernesto Renan, naquela oportunidade, não conseguia esconder a antipatia que ele sentia por Jesus, até o momento em que a sua irmã Henriqueta, que residia em Biblos, na Fenícia, estava enferma, compulsando aquela obra. Ela sentiu uma amargura imensa no seu coração. Ela então pegou uma pena, um vidrinho de tinta, que à guisa de caneta, e escreveu uma carta para o irmão dizendo: Renan, para falar sobre Jesus, é necessário conhecer Jesus. Jesus é a luz estuante, a flama viva que hoje alumia a noite das criaturas humanas na terra. E Renan, naquele instante, porque amava a irmã, ele busca então a Bíblia e, folheando-a, através da passagem de João Evangelista, ele descobre em Jesus um dos seres mais notável da humanidade. Ele retirou o caráter divino do Evangelho, o que não diminuiu a grandeza do Evangelho e nem tampouco a grandiosidade da mensagem de Jesus. E naquele dia, no 22 de fevereiro do ano de 1862, no Collège de France, ali estava Ernesto Renan, com os materialistas, intelectuais, e ele pôde fazer para os imortais da Academia de Letras uma conferência onde ali ele falava sobre Jesus, a vida de Jesus, e ele pôde dizer que Jesus é o ser mais presente em toda a nossa história, o amigo incomparável de nossas vidas, o ser mais excelente que viveu na terra, o homem mais próximo de Deus, o divisor de águas transcontinentais para o homem. Jesus, dizia Renan, ele dividiu a história antes do seu berço e depois do seu nascimento. Os chamados biblioteconomistas, também conhecidos como livreiros, também conhecidos como cientistas sociais de bibliotecas, eles asseveravam que Napoleão Bonaparte, também conhecido como Corso de Ajácio, ele possuía 250 mil biografias, entre artigos, livros, peças de teatro e óperas espalhados no mundo, fazendo dele uma das pessoas mais eminentes da França e proeminentes da terra. Mas Jesus,
Ele foi o recordista mundial com 1 milhão de biografias na Terra. A doutora Hannah Wolff, essa que é uma das maiores psicanalistas do século XX, ela fazendo a cura e atendimento aos seus pacientes, ela fez uma investigação científica através das páginas amareladas do Evangelho e pôde dizer na sua cátedra que Jesus é o maior terapeuta que tivemos na Terra, que Jesus jamais sairá de moda. Em um ano de 164, Amono Saccas, filósofo, ele fundou a escola neoplatônica de Alexandria, o maior movimento filosófico que tivemos na Terra. Ele fez uma ponte entre o platonismo de Platão e Sócrates e o cristianismo de Jesus. E ali estavam as pessoas mais fascinantes do pensamento sociológico, filosófico, psicológico e religioso da época. Lá estava Eusébio, Zenon, Tito Livio, Salústio, Ovídio. Lá estava Tertuliano, pai da apologética. Lá estava Orígenes, o pai da doutrina dos princípios. Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação. Ali estava Santo Agostinho de Hipona, um dos grandes pais da nossa estimada e amada Igreja Católica Apostólica Romana Universal. Esta que é a mãe espiritual de todas as religiões na Terra. E todos eles, uníssonos, falavam sobre Jesus através do estuar de nossa história, que Jesus é a resposta de Deus às ansiedades, anseios e aspirações do homem odierno em viagem na Terra. E nessa proposta aparecem os hipieístas, observando Jesus, pegaram Jesus como exemplo, uma flor e o amor, e fizeram uma ópera, Jesus Superstar. E eles diziam da necessidade da liberdade para o homem, mas porque não conheciam Jesus, trouxeram a libertinagem, as drogas, o rock and roll e o Woodstock. 1969, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, através de Herbert Marcuse. Mais tarde, chega uma película nos Estados Unidos da América, A Última Tentação de Jesus, um filme de Bertolucci, onde ele faz menção que Jesus havia se perdido na beleza e sedução de Maria de Magdala, o que não é comprovado cientificamente, o que não tem bases segundo o pensamento psicológico do ser, e ainda não tem nenhuma ligação histórica, nem tampouco espiritual com a mensagem de Jesus. Que homem é este que tem conseguido tocar hoje 2 bilhões de cristãos em toda a Terra, em uma população de 6 bilhões e 500 milhões de pessoas, e fora dos liames da Terra, mais 40 bilhões de espíritos. Que homem é este que chegou na Terra e conseguiu sensibilizar corações? Todos nós tivemos várias leis quando em vilegiatura na Terra. Há 10 mil anos atrás, existiu uma lei que foi feita em uma pedra estelar chamada o Código de Hammurabi. 3 milênios mais tarde, chega a tradição hebraica e traz para todos nós a pena de talião, o olho por olho e o dente por dente. Chega a 3.600 anos atrás, Moisés, e traz para nós as tábuas sagradas, o Decálogo, também conhecido como os 10 mandamentos. Mas chega Jesus e trouxe para nós a lei de amor, esta lei que vige em todo esse universo e vicejará para toda a posteridade dos milênios que temos pela frente. Foi Jesus que desde o ano de 33, aproximadamente o ano de 268, quando no mundo espiritual ele pôde inspirar
1 milhão de almas em quase 300 anos de holocaustos, os chamados cristãos, pessoas que vieram para implantar a mensagem de amor, o cristianismo que deveria sobreviver através de todas as dificuldades do tempo. Os cristãos foram aqueles que receberam todos os tipos de opróbios, de humilhações, de vexames, de afrontas. Eles não se intimidavam com riquezas, com pobrezas, com a sedução do dinheiro, com a glória, porque eles estavam investidos do amor. Este amor que liberta consciências, este amor que traz alegria de viver. E eles se mantinham fiéis e estoicos a Jesus. Vimos cristãos que eram mortos nas patas selváticas e selvagens dos leões da Numídia. Outros que tinham as suas carnes destroçadas pelos tigres da Sibéria. Outros que eram feridos de morte pelas panteras da África. Vimos cristãos que naquele momento perdiam as suas existências porque falavam sobre o amor, sobre a fraternidade. Tinham as suas mãos, pés e orelhas cortados, atirados aos cães. Outros eram atirados dentro de tanques, cheios de peixes carnívoros, onde eles desapareciam. Vimos cristãos porque ensinavam a fraternidade, a palavra amor, a palavra perdão. Todos eles lutando com elefantes selvagens, com antílopes, com gladiadores, com uma força descomunal, onde na mão direita eles seguravam uma espada de 60 quilos e na mão esquerda um escudo de 40 quilos. Vimos cristãos, neste momento, mulheres cristãs que tinham a sua honra maculada, porque falavam sobre o amor. Vimos cristãos outros que tinham as suas partes púdicas, íntimas, amassadas ou arrancadas com violência, porque ensinavam que o altruísmo precisa ser o sentido existencial para os relacionamentos humanos na Terra. Que homem é este que conseguiu tocar Saulo de Tarso, ferrenho inimigo do cristianismo, fazendo dele a posteriori Paulo de Tarso, o São Paulo da igreja, como maior divulgador do cristianismo na terra? Que homem é este que conseguiu tocar Maria de Magdala, prostituída, uma das maiores fortunas da época? Ela vendia o seu corpo, a sua dignidade, o seu sentimento, como se fosse uma mercadoria vulgar e barata. Mas aproximando-se de Jesus, ela na forja de grandes sofrimentos, ela transforma-se e se transformou numa das pessoas mais dignas daquela época. E nos dias atuais, em um mundo espiritual, ela dirige galáxia. Que homem é este que fez mulheres adúlteras, mulheres dignas, responsáveis, que fez de ladrões homens honestos, que fez através do estuar de nossa história a modificação em vários corações para o bem, para o amor, para a paz, transformando em trabalhadores da última hora. Que homem é este? Sintamo-nos todos nós mimetizados pela presença dessa força imponderável que existe no universo e que nós o denominamos Jesus. Que homem é este? Ele que nos ofereceu legados de informações, de orientações, de esclarecimentos, de conforto. A minha irmã, senhora Gilda, lá do restaurante Castanheira, essa estrela de primeira grandeza, conversando comigo, ela me disse: Lute, Jesus foi tão bom quando acossado, perseguido, condenado pelos doutores da lei, pela sodalícia romana, pelos doutores da lei do Sinédrio e ainda por todos os materialistas da época. Ele em momento nenhum se defendeu. Ele foi para Galileia e lá trazer luz para as pessoas infelizes, as pessoas que necessitavam de uma palavra amiga. Ele nunca reagiu a mentiras,
as ofensas, as calúnias, a hipocrisia que vigia naquela época. Em momento nenhum, ele deixou de viver aquilo que ele pregava. Jesus pôde amar muito mais do que todos os profetas que o precederam antes e dos médiuns que o sucederiam depois, porque Jesus, ele era a encarnação do amor de Deus vivo na terra. Jesus, em momento nenhum, ele se preocupou em perdoar as pessoas, porque quem ama não perdoa, ama. O perdão é uma característica humana, mas o amor é a característica dos homens de Deus, dos homens que procuram mais, acima dos valores quiméricos, dos valores sensuais do nosso planeta. Mas para procurar Jesus, para achar Jesus, para senti-lo no âmago de nossas almas, governando os nossos destinos, é necessário transformar as nossas almas para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria de viver, para o trabalho que hoje nos confere a responsabilidade de sermos conhecidos como filhos de Deus. Existe no Bhagavad Gita, que é uma coletânea de apócrifos, de pergaminhos e manuscritos antigos, um diálogo entre Krishna e seu discípulo Adjurna. Adjurna pergunta a Krishna: Senhor, o que fazer para que eu possa atingir os céus, atingir as metas de crescimento moral a que eu me proponho? E Krishna, olhando-o, então lhe diz: tu és um príncipe Pandava, e é necessário que lutes intermina e infatigavelmente contra os teus adversários da raça Kurus. É necessário que você os enfrente, que você os destrua. E Adjurna então lhe diz: Senhor, mas as minhas mãos são mãos operosas para servir, para a caridade. Matar? Como fazê-lo? E Krishna sorriu e lhe disse naquele instante: os teus adversários são muito mais poderosos do que você. Para a tua sobrevivência, é necessário você matá-los, estiolá-los neste momento. E naquele momento, Adjurna então pergunta: mas Senhor, como fazê-lo? Ele então lhe diz novamente: essa batalha, ela tem que ser imediata. Senhor, e onde se dará essa batalha? Krishna se levanta naquele instante e lhe diz: no campo da tua consciência, no campo do teu coração, no campo da tua alma. Os Pandavas são as virtudes que precisam sobreviver em nossas vidas: a abnegação, o devotamento, a atividade, a afetividade, a alegria, a disponibilidade do coração. E os Kurus são as imperfeições, os vícios, as perturbações que defluem do nosso orgulho, dos atavismos morais que trazemos de antanho, de outras reencarnações, dos arquétipos que são desvios psicológicos que acompanham conosco há vários séculos na Terra. É verdade que todos nós, hoje cristãos que somos, sobre as variadas denominações religiosas, espíritas, protestantes, católicas, hinduístas e todas as outras, é verdade que hoje nós não somos empalhados vivos. É verdade que nós não lutamos com gladiadores. É verdade que as feras não se encontram no Coliseu Romano. Mas as feras, elas se encontram dentro de nós, nas províncias do coração, nas paisagens da nossa alma, esperando que todos nós podemos delas nos desfazer. Os Pandavas são as virtudes que nos aproximam de Jesus neste momento. Jesus é o melhor amigo que temos em nossas vidas. Ele não nos trai, está sempre presente. É aquele amigo doce, que quando todas as pessoas nos abandonam, mais ele se aproxima de nós. Como diz a minha abençoada Ana Paula, na vida é necessário amar. Aquele não gosta de você, problema dele. Você não gosta dele, problema seu. Aquele não concorda com o seu proceder na terra, não importe.
Aquele outro não te compreende, compreenda-o você. O que diferencia o superior do inferior são os valores morais que galvanizam a existência das pessoas humanas na Terra. Que possamos nós encontrarmos essa alegria de viver, essa paz de espírito, essa fortaleza de ânimo e atravessar as vicissitudes em nossos caminhos com garra, com coragem, com força, principalmente com resignação e jamais esquecermos da presença de Jesus em nossas vidas. Alguns dias atrás, eu estive na cidade do Salvador, na Bahia, e lá eu pude conhecer a Mansão do Caminho. É uma cidade dentro de um centro espírita. E lá, eu e um médium espírita, tribuno, orador e conferencista, senhor Divaldo Pereira Franco, nós gravamos 2 palestras. Será passado na cidade do Salvador, consegui passar essa mesma palestra em Belo Horizonte e a traremos para passar aqui na TV Candidez, em nossa cidade. A TV Candidez alcança 28 cidades. Belo Horizonte passará domingo às 6h30 da manhã. E Divaldo manda dizer que ele já tem o seu segundo programa. Começará no dia 15 de outubro, às 15 horas da tarde. E eu gostaria de dizer a vocês que o meu programa, Lute, Conversando com Você, nós já estamos em negociação com a TV Candidez e nós teremos um segundo programa para agora, dentro de alguns dias. Que Jesus vos ilumine, vos abençoe e traga-vos muita paz. E que a Mãe Santíssima agasalhe os vossos sentimentos e lhes ofereça a alegria de viver. É Lute, Conversando com Você. Muita paz.